Maravilha, vamos para mais um vídeo no canal. Bom, eu juro para vocês que eu tentei fazer o vídeo do Grupo Mateus, não achei os resultados lá dentro do site. Hoje é dia 13 de novembro, eles falaram que eles iam divulgar esses resultados depois do fechamento do mercado. Não aconteceu, não está lá no site, nem o Fundamentei atualizou o resultado ainda, né? Então, enfim, eu vou deixar essa empresa para semana que vem, mas de qualquer forma a gente conseguiu cumprir bem o nosso combinado de ver a maioria das empresas quando elas divulgam os resultados, e a gente segue com um projeto firme aqui. Sem mais delongas, bom, de qualquer forma nós temos mais uma empresa para avaliar, que também divulgou os seus resultados hoje, que é a Track and Field. Bom, Track and Field só divulga o release, tá? A apresentação de resultados vai sair amanhã, com a call de conferência deles, né? Com a videoconferência. Não, mas tudo bem, não tem problema. A gente vai dar uma olhada aqui no press release. E aí, eles já começam aqui falando um pouco dos destaques, de que o sellout atingiu 442 milhões, avanço de 28% versus o trimestre e 22% de same-store sales, né? Então, destaque para as lojas reformadas com 46% de store sales, crescimento muito bom. Aí, ó, canal e-commerce, então você acha que é só a Raia Drogasil que consegue subir muito as suas vendas digitais? Track and Field também com 33% year to date, 10% do sellout no total da companhia, um crescimento de 0,4 pontos percentuais versus o terceiro trimestre. Vitrine Infinita com 378 lojas conectadas, então um programa, né, que eles estão fazendo aqui para conseguir vender mais digitalmente. Muito bom, mais 80 no year to date, né, que é muito interessante também. Inauguramos 12 franquias, muito bom. Então, tem 417 lojas na rede, 17 reformas concluídas no terceiro trimestre. Base de usuários segue avançando com 1.100.000 usuários, mais 46% year to date. A base de usuários continua aumentando, mais de 1.200 eventos realizados no trimestre. Caramba, é muito evento. 15% year to date. 148 mil inscritos, com 25% de crescimento, e 8 mil treinadores cadastrados na plataforma. TFC Food Market também com crescimento muito bom, 58%, 6% em same-store sales. Lembrando, né, que essa aqui é uma frente de mercado e comida, né, como o próprio nome diz, onde a Track and Field faz uma proposta de vender coisas que são saudáveis, fitness. Pô, para essa geração, tem uns caras que comem muito chatos por aí, né? E eles têm toda a razão de ser chato, né? Apoio eles, apesar de eu não ser um desses chatos. Então, esse mercado avança muito. 36% de clientes atendidos no número, né? Forte aderência ao mercado de alimentos e suplementação. Isso significa que tem pessoas que estão indicando também, né? Imagino que isso acontece muito. NPS de 81 pontos, né? Um NPS muito bom. E aí, qualidade do atendimento ao cliente, né? E aí vamos para o que interessa, né? Receita líquida crescendo 31%, foi de 268 milhões, né? Destaque para a receita de mercadorias. O lucro bruto cresceu 24%, margem bruta absurda de 52%, uma margem bruta muito alta, e o crescimento do sell-in de 55%. Margem atingiu 56,7% nos 9 meses, né? Permanece aí no mesmo patamar do ano anterior. As despesas operacionais representam 33% da receita líquida, né? Então, menos 2 pontos percentuais year to date. Então, está havendo uma diluição dessas despesas, isso é uma boa notícia, né? E também está havendo uma diluição das despesas com vendas da companhia. E o EBITDA, ele somou 51 milhões, crescimento de 27%, margem EBITDA de 19%, né? Variou pouco aqui para baixo. Nos 9 meses, 37% year to date
imagem avançando. Então, eh, pô, resultado estonteante, né. Pra quem viu, tá chovendo no molhado sobre um bom resultado da companhia. Lucro líquido subindo 30% year to date, 35 milhões de lucro líquido no terceiro trimestre, margem líquida de 13%, estável, né. Nos 9 primeiros meses, o lucro já foi de 115 milhões, avanço de 34% year to date e margem de 15,9%, 0,6 pontos percentuais no year to date. E agora não vejo nada de mais no resultado do track and field, resultado muito bom, não tem defeito, tá. Aqui, né, eles vão falar um pouco de cada uma das coisas, né, beleza. E a mensagem de administração segue falando aí das aberturas, né, tudo mais, tudo bem. E aí vem um pouco da DRE, né. Então, já vimos um pouco desses avanços, né, a margem bruta acaba, eh, acaba caindo um pouquinho aqui, mas nada demais. A margem EBITDA com um pouco de queda também, mas continua no mesmo limiar. No ano já tem avançado muito, né. E o lucro líquido veio aqui em 21,9%, margem líquida também caindo um pouquinho, mas, né, caixa líquido variou um pouquinho para baixo também, né, o equivalente a líquido de caixa também, mas, eh, é resultado super tranquilo aqui para a companhia. Avançou em número de lojas, 417, sendo que a maioria foi de franquias, sempre, né. Ticket médio também avançou, ticket médio bem alto, né, muito bom. Same store sales de 22%, sellout de 451 milhões, total captado pelo e-commerce de 48 milhões, resultado da companhia até aqui muito bom. Então aqui a variação, né, do como é a venda, por frente, né, então as franquias vendem bastante, depois vem as lojas próprias, depois o e-commerce, por canal aqui também, né, beleza. Então, sem muito o que destacar aqui, né, o sellout da companhia faturado ele é muito bom, sempre que com a divisão boa entre e-commerce e lojas próprias, né, e aqui nos 9 meses com bom crescimento também, 28% de variação, um número muito bom, né. Aqui o e-commerce, né, variando 33 milhões para cima, aqui o Ship from Store fazendo sucesso, né, então as pessoas escolhem fazer o envio da loja, então as lojas estão tendo trabalho para enviar os produtos, né, então beleza, isso aqui é um avanço muito relevante, muito bom. Aqui como funciona a receita líquida, né, então principalmente venda de mercadorias aqui, eventos novamente com queda, mas assim, nada demais, tá, 11%, mesmo que eles fizeram mais eventos e tal, eles já deixaram muito claro que a proposta não é ganhar dinheiro com os eventos, é mais promover a marca e fazer com que as pessoas comprem mercadorias, eh, aí vai ganhar os royalties também, então, eh, enfim, ou vai para rede própria dessas pessoas, então essa queda na receita não é nada demais, a receita avança muito forte, né, 31%. Beleza, então receita aqui avançando 31%, 29% no acumulado do ano, sem o que falar, né. Aqui a composição, né, então varejo, rede própria com muita relevância, depois o mercadoria para franquias, né, então beleza, não tem muito o que falar, a empresa está com muita relevância na rede própria, né. Aqui o lucro bruto variando um pouquinho para baixo, né, então, crescimento tende a girar, beleza. Aqui as despesas operacionais, né, então aqui eles vão abrir um pouquinho mais essas despesas, então com vendas eles gastaram um pouquinho mais, e com geral administrativa também, né, apesar da queda da receita aqui líquida geral, né. Mas as despesas operacionais também com muito avanço, e aí a depreciação avança um pouquinho também, e aí a empresa tem aqui um aumento geral aqui, mas abaixo da receita, isso aqui é boa notícia também.
ok. Novamente diluição, né, e é verdade, beleza. Tem eficiência nos gastos operacionais, tem eficiência nas despesas administrativas e vem o EBITDA, né. O EBITDA, tem que ler um pouquinho ao contrário, né, mas olhando aqui para o resultado financeiro líquido, ele aumenta um pouco, vai para 8 milhões, 30% de variação, mas não é capaz de fazer com que o lucro avance, né. Avançou 10 pontos percentuais a menos do que poderia avançar em relação à receita, né. Já vimos que não é problema com os gastos administrativos, nem com os gastos fixos, né, os gastos operacionais, mas aqui está o grande ofensor, resultado financeiro e líquido de 60% acima, né. Então, eh beleza, tá. Tá, ok. Hã, é o EBITDA, né, ajustado, né, crescimento muito forte também, não tem jeito. Aqui as receitas financeiras, né, elas caem, e aí o resultado financeiro líquido ele fica 60% acima, né. Então esse aqui é o grande ofensor lá da do lucro líquido avançar um pouquinho mais, mas 21% duplo dígito, não tenho o que reclamar. A empresa tá fazendo um ótimo trabalho, tá. Beleza, sem endividamento financeiro, com toda certeza, a empresa muito tranquila com o nível de endividamento, né. Aqui no ajustado fica 30%, né. Teve um ajuste não recorrente aqui, né, maior em relação a esse trimestre, e aí a margem líquida fica até um pouquinho maior, fica até um pouquinho pau a pau com o trimestre passado, mas até aqui super tranquilo o resultado da Track and Field, tá. Avanço de 30% no lucro líquido ajustado, de 34 nos 9 meses, né. E eles vão falar um pouquinho de TFMall, muito usuário no aplicativo, muito evento sendo feito, muitos inscritos, mais treinadores. A empresa não quer ganhar dinheiro com isso, já tá deixando claro que isso daqui é para promoção da marca, tá. Então, eu acho que é difícil fazer esse tracking, né, de tipo, a pessoa foi no evento e depois comprou, né. Mas se a empresa conseguisse fazer esse tipo de cálculo, esse tipo de indicador, a galera ia pirar menos com a receita caindo do TFMol. E aí o fluxo de caixa, né, então, a empresa acabou gerando um pouco menos de caixa aqui, né, então, ela está aqui fazendo alguns investimentos, está fazendo aqui, algumas aplicações a mais, né, no nas atividades operacionais, né, então, eh, reduziu aqui 3 milhões no caixa, tá, mas foi tranquilo que o caixa da empresa, não tem muito o que falar da do fluxo de caixa não. Expansão, né, isso aqui é lindo, né. Olha o crescimento do número de lojas quase que em linha reta, né. Então já já são 19 lojas a mais no ano, né. Eles costumam abrir cerca de 40 lojas no ano, né, então tem mais loja para abrir ainda no quarto trimestre, né, mas eu não sei se eles vão brecar um pouco esse crescimento, mas certamente não tem muito o que falar, tá. 3 outlets, né, beleza. É o mapa de lojas, né. Tem franquia lá em Portugal, né. 2 lojas, 2 franquias já em Portugal. Acho que esse número era menor no trimestre anterior, tenho essa sensação. Mas presença quase que continental, né. Falta aqui já tem no norte, tem no nordeste, tem no centro-oeste, tem no sudeste, tem no sul. Então, nada mais justo do que ir para fora do país mesmo, né. E acabou o resultado, tá. Não tem o que falar. A empresa veio com um resultado muito forte, a gente não tem o que acrescentar de resultado de track and field. Resultado muito bom e, a gente pode encerrar o vídeo por aqui, não tem apresentação, né, não tem, nada demais. E fechamos aí, né, com track and field em co. Então, beleza, vamos para o nosso clássico comentário e a gente já pode encerrar o vídeo por aqui com os destaques, tá ok? Até daqui a pouco.
Maravilha, vamos então para o resumo clássico aqui nos comentários do Fundamentei. Bom, ó, só tem comentário positivo, cara, impressionante. Receita líquida avançando 31%, despesas crescendo abaixo da receita, fazendo com que as despesas operacionais da companhia sofressem diluição em relação aos gastos, à receita geral que a companhia teve. Lucro líquido avançando 21%, mas por que que avança menos então? Já que os gastos com despesas foram menores, porque o resultado financeiro ele vem atrapalhando o resultado, né? Então, não tem muito o que falar aqui. É quase que um ritual falar isso. Todos os resultados a gente fala sobre isso, mas é, é, lembrando que no ajustado, com o não recorrente, o crescimento vai a 30%. Então, é, mesmo assim, a empresa consegue ter um bom avanço do lucro aqui. Crescimento em todas as métricas possíveis de TF Sports, né? Não da receita, mas isso é preocupante? Claro que não. A empresa tem interesse em ver a base de usuários crescendo, isso consequentemente de forma consequente, isso aqui é consequência do trabalho que eles fazem nesse aplicativo e eles acabam fazendo com que o resultado avance é, na frente de vendas. Só que eu, eu acho que deve ser difícil medir o impacto dessa frente em vendas. Mas que acontece, acontece, super tranquilo. E o destaque é forte para o crescimento aqui de número de usuários, número de eventos, número de professores e por aí vai. Expansão do número de lojas acontecendo em pleno vapor, ainda mais com operações em todo o Brasil e com 3 lojas, se não me engano, lá no Portugal, tá? Relevância de receita para food and marketing ainda não parece ser grande, não aparenta, mas eles estão reportando um crescimento lá no número de vendas, estão reportando um bom same-store sales também para o food and marketing. Isso aqui é uma boa notícia, então, cara, não tem como você achar algo de ruim nesse resultado, não tem como. Se você acha alguma coisa de ruim nesse resultado, você precisa rever como você faz as suas análises de empresa, quais são os seus conceitos sobre empresa, né? Apesar de aqui ter um pequeno deslize na governança da empresa, de ter ações somente preferenciais, mas tem tag along de 100%, a empresa é perfeita, tá? A empresa teve, né? Se você for considerar um ponto negativo, é o TF Sports. Mas o TF Sports teve crescimento de usuário, teve crescimento de funcionários, de professores, né, de personagens, e assim, com certeza isso gera receita e retorno para a companhia, senão eles não fariam. Esse seria o único ponto negativo, porque a receita ela veio caindo, mas, cara, numa frente que é tão irrelevante assim para a companhia, não tem. Isso aqui acaba contando mais como um CAPEX do que como investimento. Mas enfim, resultado excelente. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Esse é o canal Lenda em Movimento. Por aqui você encontra análises genuínas de ações, outros vídeos também, não, nem tudo é só de ações sobre neste canal. Mas muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Se inscreve neste canal, deixa o seu joinha e nós vamos para o próximo vídeo em breve. Muito obrigado e até a próxima. Esse foi o resultado de Track and Field. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei do resultado. Valeu e até a próxima.